Hoje a gente vai ter um daqueles vídeos em que a gente entende um mandamento bíblico à luz da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Mishpatim, hoje focando nos parágrafos de 68 a 70 do Zohar, sexto ano de leitura. Bem, na porção de Mishpatim a gente tem várias leis que a Torá dá para nós e a gente vai analisar uma delas cabalisticamente. Mais especificamente, se você quiser acompanhar aí na sua Torá, a lei que aparece em Êxodo 21:10. E é uma lei que se refere aos homens, mas isso é o literal, para Kabbalah é uma lei, a gente já vai ver, universal, e que diz o seguinte: se um homem fosse casar com uma outra mulher, né, poderia na época ter mais de uma mulher, ele não poderia, depois de casar, reduzir alguns benefícios dessa mulher, certo? Quais benefícios especificamente a lei diz? Não poderia reduzir a comida dela, né, que era um acordo que era feito naquela época em contrato, inclusive, no contrato de casamento. Não poderia reduzir a comida dela, não poderia reduzir as vestimentas dela e não poderia reduzir os direitos conjugais em geral, os direitos maritais em geral, certo? Bom, o que isso significa então do ponto de vista cabalístico? O Zohar vem para nós e explica que essas três coisas são três aspectos da nossa vida mundana que, apesar de ser mundano, nos trazem muita luz espiritual. E é uma coisa muito legal da gente pensar, porque muita gente acha, ou tem, né, essa visão aí na cabeça, de que uma coisa é o mundo físico e outra coisa é o mundo espiritual. Como se fossem duas coisas totalmente separadas, dois ambientes compartimentados, né, divididos. E a Kabbalah fala que não. Sim, tem duas coisas separadas, espiritual e mundano, mas elas se relacionam, e o espiritual se manifesta no mundano e o mundano manifesta o espiritual. Como é que o mundano manifesta o espiritual? Por exemplo, como a gente está falando. Então, essas três coisas são muito capazes de manifestar na nossa vida o espiritual. As comidas que a gente come, como a gente se relaciona com as comidas, como a gente come, o que a gente come. As nossas roupas, que aqui a gente pode dar uma estendida, né? São as nossas posses em geral, não só necessariamente as nossas roupas. Então, de novo, o que eu compro, como eu lido com os bens materiais. E os nossos direitos conjugais no sentido, as nossas relações amorosas. Também podemos dar uma estendida, para todas as relações da nossa vida, que não precisa pensar só em conjugais, né, quando a gente fala em relações amorosas. Relações com amigo são relações amorosas. Relações com família são relações amorosas, tá? Mas mesmo que a gente fique só nas relações conjugais, as relações que eu tenho então com namorado, namorada, noivo, noiva, são relações que podem revelar muita luz. Vejam que em todos os casos eu falei podem revelar, né? Não necessariamente revelam. Se eu tiver uma relação pouco saudável, insalubre com a comida, com as vestimentas e com os relacionamentos conjugais, eu posso ter o oposto da revelação de luz, né? Essas coisas podem minar a minha luz, roubar a minha luz. Todo mundo já passou por isso, né? Entrar, por exemplo, numa relação que em vez de acrescentar luz na minha vida, me tira a luz, me priva de luz, né? Ou eu tenho, por exemplo, hábitos de consumo, que é representado aí pelas roupas, que em vez de realmente me deixar bem, de tornar a vida mais agradável, tal, faz o oposto. Eu sou viciado em consumo, eu compro compulsivamente, e aquilo não está me acrescentando nada, né? Pelo contrário. E comida a mesma coisa. Então, pode trazer luz dependendo de como eu uso. Quando o Zohar vem e fala, um homem quando vai casar com uma mulher não pode reduzir, o que está querendo dizer? O homem e mulher são aspectos da nossa alma, né? O nosso lado masculino tem que suprir o nosso lado feminino, é isso que está falando, e quando a Torá diz que não pode reduzir, acho que a mensagem é bem óbvia. A gente tem que estar sempre tentando crescer em espiritualidade. Então, uma vez que eu já sei obter luz da comida, da roupa e das relações amorosas que eu tenho na minha vida, eu tenho que ir dali para cima. Eu não posso cair de nível. Tudo bem, às vezes acontece, a gente sabe que a gente é humano, às vezes a gente tem momentos de baixa, né? Mas o ideal que a Torá está pedindo para nós nesse versículo é não reduza. Sempre tente ir de lá para cima, de lá para um crescimento. E nesse sentido você vai estar sempre evoluindo espiritualmente, né? Melhorando, portanto, a sua relação com esses três itens e crescendo na espiritualidade, sempre aprendendo a ganhar mais luz.
Um bom dia a todos e tudo de bom.